Olá, meus amigos. Sabe, existem pessoas que acompanham o canal aqui que são extremamente, que têm conhecimento, outras demonstram a fé que têm sem desrespeitar a história que está sendo contada. Existe uma diversidade muito bacana e eu acho que a gente tem uma comunidade aqui bastante diversificada e o respeito tem sido o ponto em comum dentre a grande maioria das pessoas que acompanham o canal e postam comentários aqui. Então, assim, a minha sugestão para você que gosta de acompanhar é que você, além de assistir o vídeo, que você dê uma olhada nos comentários. Tem pessoas ali me corrigindo, porque às vezes eu falo algumas coisas aqui que não tem nada a ver, ou eu esqueço alguma palavra e as pessoas colocam ali, me ajudam. Como eu falei já, esse canal deixou de ser só meu há muito tempo. Então tem queridos e queridas me ajudando ali, respondendo perguntas. Tá sendo assim uma interação muito gostosa. Então, dá uma olhada nos comentários e também dá uma olhada na descrição dos vídeos para enriquecer a tua experiência, tá? Para você que gosta de acompanhar aqui o nosso projeto, tá bom? E muito obrigada, viu, a cada um de vocês que posta comentários e que adiciona ideias que eu deixei fora do vídeo, que eu não lembrei de mencionar, viu? Obrigada. Bom, o nosso brasileirinho de hoje não chegou a se batizar na igreja, viu? Na igreja mórmon, mas olha o que ele fala. Querida Vânia, meus parabéns pelo seu canal, pelo serviço de utilidade pública que você presta. Quero compartilhar minha experiência com os Mormons com você. Ao longo da vida esbarrei com muitos elders, mas nunca havia sido abordado por um deles. Há cerca de um mês, em um parque, fui abordado por duas sisters, algo que a princípio causou-me estranhamento, uma vez que eu não sabia que as mulheres também realizavam missões. Não sei se faz parte da estratégia da igreja, mas uma das missionárias, que é americana, possuía uma aparência muito bonita. Elas me deram uma cópia do livro de Mormon. Olha só, disseram que era para eu fazer uma oração pedindo para que o Espírito Santo testificasse a veracidade do livro. Elas também pegaram o meu número de telefone. Como elas evangelizam no parque em que eu caminho, marcamos 3 encontros para que elas me transmitissem a doutrina. Nos 2 primeiros encontros, mais escutei do que falei. Ai, desculpa. A única coisa que eu disse era que havia orado e que não havia sentido nada. A missionária americana disse-me que esse processo era longo, que demorava às vezes em torno de 3 meses. No terceiro encontro que marcamos, lembrei do seu canal, da live que você fez com o querido professor Daniel Gontijo e peguei muitas informações dos vídeos daqui, inclusive as contradições dos próprios escritos mórmons. De imediato disse que, pela lógica, o livro era contraditório na narrativa da origem do povo nefita, porque sendo judeus, olha só, eles não teriam utilizado o egípcio para escrever um livro, ainda mais uma forma de egípcio que não é reconhecida pelos linguistas. Também apontei a contradição de os indígenas americanos possuírem DNA oriental e não sangue judeu. Afirmei ainda que o livro de Mormon era muito frágil do ponto de vista histórico e arqueológico. Com as informações deste canal, fiz menção ao passado racista da igreja, por elas desconhecido, além de menção à contraditória e polêmica doutrina em Doutrina e Convênios 132, que fala da poligamia, tá? Por fim, citei a regra de fé número 11 e falei que, assim como eu respeitava a fé delas, elas também deveriam respeitar o meu pensamento. Elas agiram de forma rude pela primeira vez, dando a entender que eu havia tomado o tempo delas, e perguntaram
o que eu de fato queria. Eu afirmei que, mesmo sendo cético, em muitos momentos, tinha tudo o que elas ofereciam: batismo, crença em Jesus e o Espírito Santo. Oramos juntos pela última vez e elas desistiram de tentar me converter. Não fossem as informações deste canal, eu provavelmente estaria em uma capela mórmon, seguindo todas as crenças contraditórias deles. Desculpa, minha garganta não está muito feliz hoje. Obrigado pelo seu importante trabalho, Vânia. Você está levando a verdade a muitas pessoas enganadas ou que poderiam ter sido enganadas. Como as missionárias foram muito gentis e como, na minha visão, estão sendo usadas pela igreja, caso meu depoimento vá para o canal, peço sigilo em relação ao meu nome. Obrigado mais uma vez. Obrigada a você, viu, meu querido? Eu não divulgo nenhuma informação, viu, a menos que a pessoa que manda a experiência me autorize explicitamente, tá? Obrigada por ter mandado a tua experiência aqui para nós e eu quero te parabenizar. Eu quero te parabenizar pela tua capacidade de usar o teu senso crítico sem medo, por não abrir mão do teu direito de questionar, de pesquisar e de racionalizar, mesmo que as sisters tenham sido queridas, carismáticas e uma delas até muito atraente, né? Você fala que, que uma delas era muito bonita. Então, não é parte da estratégia da igreja, tá? Essa coisa de mandar moças ou rapazes bonitos. É porque, assim, cada parte do mundo vai ter vai ter algum traço físico que pode ser atraente para outros povos. Então, o único critério que a igreja usa para mandar missionários para o campo são estatísticas, tá? Só isso. É tudo estatístico. É como se você fosse querer abrir, você tem uma multinacional e agora você está querendo abrir uma empresa num outro país, por exemplo, você vai estudar o mercado daquele país. São decisões calculadas, então assim, eles mandam, se tem missionário suficiente, jovens brasileiros suficiente para servir no Brasil, a maioria serve no Brasil. De vez em quando eles mandam alguém para o Japão, aqui para os Estados Unidos, acho que para a África, mas a grande maioria fica ali. Agora, americanos, como tem muitos, porque a igreja, claro, nasceu aqui, o lugar do mundo em que a igreja é mais forte é aqui, você vai ver muitos americanos fazendo missão em outros países, inclusive no Brasil. Esse é o único motivo. Não existe inspiração, não existe coisa nenhuma, tá? Bom, olha só. Elas entregaram para ele uma cópia do livro de Mórmon, né? Um livro, tá? E disseram para ele fazer uma oração pedindo para que o Espírito Santo testificasse a verdade do livro. Sabe quando que a igreja vai mudar a estratégia dela, a estratégia missionária, que é a estratégia de vendas dela? Sabe quando a igreja vai falar assim para os missionários: bom, agora você vai entregar o livro de Mórmon para um pesquisador e você vai falar para ele pegar esse livro e pesquisar, para ele entender que esse livro aqui é histórico. Você que está me escutando, independente do ano em que você se batizou ou onde, me conta se quando você teve o primeiro contato com os missionários ou missionárias, me conta se os missionários falaram isso para você. Tá aqui uma cópia do livro de Mórmon. Eu gostaria que você pesquisasse sobre este livro para você entender que esse livro é de fundamento histórico. Ele conta o que realmente aconteceu aqui nas Américas, de 600 anos antes de Cristo ou 400 depois. Sabe quando que a igreja vai fazer isso? Nunca. Por quê? Pelos motivos que o nosso amigo coloca aqui. Ele diz que falou para elas o seguinte, que
esse livro era contraditório na narrativa da origem do povo nefita, porque sendo judeus, eles não teriam utilizado o egípcio para escrever um livro, ainda mais em uma forma de egípcio que não é reconhecida pelos linguistas, egípcio reformado. Ele está corretíssimo na afirmação dele. Se você for pesquisar, presta atenção aqui comigo, se você for pesquisar a historicidade do livro de Mórmon, você vai chegar inevitavelmente às mesmas conclusões que o querido da história de hoje chegou, porque essa é a realidade, a verdade sobre o livro de Mórmon. Ele também apontou as contradições de os indígenas americanos possuírem DNA oriental e não sangue judeu. É simples, é objetivo, é claro, é científico, é fácil de provar. Se você quer saber se aquela criança é teu filho, você vai fazer o quê? Um teste de DNA, certo? Certo. Se for teu filho, o DNA vai te confirmar. Se não for teu filho, o DNA vai confirmar que ele não é teu filho. Não tem como errar. DNA é um dos recursos mais confiáveis hoje em dia nesse aspecto de descobrir a origem de alguém. Existe o estudo de DNA do livro de Mórmon feito por um ex-mórmon, pelo menos esse estudo é o que eu conheço pessoalmente, tá? O estudo feito por Thomas Murphy, um antropólogo ex-mórmon. Esse estudo foi traduzido pelo nosso, acho que foi o André querido que traduziu, e o Lucas, da editora, ai me perdoe, esqueço o nome da editora dele, ele tem uma editora. Enfim, ele editou o livro e está disponível na internet gratuitamente o link para para a tradução do estudo de Thomas Murphy em português, está na descrição do vídeo, você pode dar uma olhada ali, não é a Vânia que está falando, né, a Vânia que escutou falar e acha que tem um estudo, não. Thomas Murphy é meu amigo no Facebook, a gente trocou mensagens, ele disponibilizou esse estudo em um website acadêmico, que agora eu esqueci qual é o nome, mas a gente conseguiu traduzir e editar com a ajuda do André e do Lucas. E tá aí para você de graça o link na descrição do vídeo, tá? Se você não conseguir abrir o link, me avisa, mas eu acho que você vai conseguir editar. E ali você vai poder ler os termos científicos que o Thomas Murphy usou para fazer o estudo de DNA do livro de Mórmon, e ali mostra bem claramente que ali você tem um cientista e ex-membro da igreja, ou seja, ele conhece a ciência do livro de Mórmon e conhece o valor, conhece o que, não o valor, conhece a mentalidade dos membros, acreditando que aquele livro tem fundamento histórico. Conhecimento é poder, não precisa ter medo, viu? Ai, vou perder meu testemunho. Vai nada. Se você tem um testemunho e você quer ficar lá na igreja, você vai ficar. Conhecimento nunca faz mal. Pelo contrário. É interessante, né, o que ele fala aqui sobre o egípcio reformado. Realmente, esse idioma não existe. Aí a família de Leí, que vem lá de Jerusalém, fala hebraico, né? Acho que é. Vem pra cá, escreve um livro em egípcio reformado, quer dizer, não tem, ai, não tem pé nem cabeça, né? Afirmei ainda que o livro de Mórmon era muito frágil do ponto de vista histórico e arqueológico. É frágil porque não só não existem provas da existência daqueles povos aqui nas Américas, não só isso, não só eles deixaram zero vestígio de que passaram por aqui, como também existem provas que demonstram a origem do índio americano. Então,
é mais do que frágil, ele tem zero fundamento histórico. Então, quando você quiser me chamar de Corior, que no livro de Mormon era o anticristo, né? Acabou sendo pisoteado lá, tudo, né? Porque negou, sei lá o que lá. Você precisa entender que Corior é um personagem fictício. É como se você fosse chamar alguém de algum personagem que está lá na história do Harry Potter ou do Senhor dos Anéis. São fictícios, coloca o livro de Mormon na mesma categoria, porque é ali que ele pertence. Tá? Ainda bem, né? Porque aquele deus racista que está lá no livro de Mormon também, que fala que os nefitas, eles eram brancos e formosos, mas que os lamanitas, por conta da pele escura, eles eram repugnantes e preguiçosos. Que bom saber que nada disso vem de Deus. Vem da mente doentia do escritor, do autor do livro de Mormon, John Smith Jr. Ou Ethan Smith. A gente já falou sobre isso em outros vídeos, tá? Tá. Bom, então assim, ele foi pesquisar. Aí ele fala que também comentou com elas sobre a história de racismo da igreja. Ele diz aqui que elas não conheciam isso. Eu não sei, eu acho difícil, mas talvez sejam tão ingênuas, né? Não sei. Mas a grande maioria dos membros da igreja sabe que os negros não podiam receber o sacerdócio nem entrar no templo até 1978. Então, não sei se elas fizeram de João sem braço ou se realmente não sabiam disso. Ele falou também sobre a contraditória polêmica da doutrina da poligamia, que está lá em Doutrina e Convênios 132. Tá vendo o que o conhecimento faz contigo? Tá vendo as vantagens de você buscar, conhecer e pesquisar antes de se envolver com qualquer religião, qualquer outra coisa na tua vida? Mas a gente comenta aqui, né? A gente conversa sobre religião. Então, tá vendo a vantagem? Por outro lado, ele poderia ter sido assim totalmente, poderia ter romantizado aquela experiência com as sisters, né? A americana lá bonitona, ele achou ela bonita, atraente, tá, tudo bem. Aí elas pediram para ler o livro. Ele sabia que se ele continuasse na delas, ele ia continuar vendo elas mais vezes, enfim. Eles falaram para ela, não, elas falaram para ele fazer uma oração pedindo para que o Espírito Santo testificasse a veracidade do livro. Ai, lógico. Ora, ora, e quando orar, lembra, automaticamente lembra de como foi gostoso aquele encontro com as sisters, você se sentiu tão bem com elas eram tão queridas, elas me transmitiram uma paz tão grande, uma simpatia. Agora eu vou orar e perguntar se esse livro é verdadeiro. Muito provavelmente agora o teu cérebro já vai mandar aquela descarga de dopamina para você. E aí você vai sentir aquele ardor no peito, aquela paz. Só de te falar isso eu tô sentindo aquele ardor no peito e aquela paz. Sem brincadeira. Aí, digamos que no próximo encontro elas perguntassem: e aí, orou sobre o livro de Mormon? E ele fala: orei, nossa, eu senti uma coisa tão boa quando eu orei. As sisters são treinadas para falar para ele o seguinte: sabe esse sentimento que você teve? Essa paz? Esse ardor no peito? Esse é um testemunho do Espírito Santo testificando que o livro de Mormon é verdadeiro. Agora ele recebeu um testemunho de Deus. De que aquele livro que tem zero fundamento histórico, ele é verdadeiro. Porque o Deus Mormon, ele é contraditório, ele é meio ingênuo. Porque ele afirma uma coisa espiritual contradizendo a própria ciência que ele deveria ter criado, né? Não é confuso? Esse Deus Mormon, ele não sabe de nada. Se você for um pouquinho só esperto, você saca, você pega, você não cai nas pegadinhas dele, não.
Mas ao invés aí digamos que ele, né, tá, então recebeu um testemunho, ixi, então agora tá, vai na igreja e tal, e aí começa a se envolver com a comunidade, as sisters que são queridas, fofinhas, fofinhas, vão ajudar ele a fazer amizade com outros membros da ala para garantir que ele fique lá. Ele já vai receber um chamado, aí vai receber logo o sacerdócio, agora a corda dele já tá no pescoço. Agora ele vai, quando ele menos se der conta, ele vai estar entregando o tempo, os bens, os talentos e a energia dele para a igreja. Como ele vai fazer isso? Servindo em chamado, limpando a capela, visitando, buscando gente em casa, indo para a missão talvez, pagando o dízimo, oferta de jejum. Mas ele diz para elas que orou e não sentiu nada. Ai, ainda bem. Elas perguntaram para ele, né? Se ele havia orado. Ele disse que sim, mas que não havia sentido nada. Aí a sister falou para ele que o processo era longo, que demorava às vezes em torno de 3 meses. Não entendi isso aqui. Não sei de onde ela tirou isso, mas olha, amigo, eu vou te falar uma coisa, querido da história. Você foi um daqueles pesquisadores osso duro de roer que o missionário ou a missionária não gosta de lidar. Meu Deus, se eu tivesse pego. Bom, eu tive pesquisadores assim na missão, eu odiava. Eu falava, ai, meu pai, isso aí não deixa a gente. Não baixa. Como é que. Assim, eu me sentia como se, nossa, ele não tem humildade, ele tem um coração duro, ele é muito racional. Ixi, deixa pra lá. E foi isso que elas fizeram, né? Ele diz, inclusive, que pela primeira vez elas foram rudes com ele, dando a entender que ele havia tomado o tempo delas e perguntaram o que ele de fato queria. Quer se batizar ou não? Não quero, não posso perder tempo aqui contigo. Quer se batizar ou não? Porque eu preciso batizar, eu preciso mostrar os números lá para o presidente da missão. O que você quer, afinal? A gente não tá aqui para ser tua amiga, a gente não tá aqui para conversar sobre Jesus Cristo com você, a gente não tá aqui para escutar o que você tem para dizer e aprender juntos não, a gente tá aqui para te batizar. A gente tá aqui para fazer você abaixar a cabeça, aceitar tudo que a gente fala e se batizar. E bora, e aí a gente já tá pronto para outra família, outro pesquisador, outro batismo, e aí eu sou, como é que fala? Aí sou transferida para outra área. Mostrei os números para o presidente. É isso que o missionário quer. Por último, ele fala assim: citei a regra de fé número 11 e falei que, assim como eu respeitava a fé delas, elas também deveriam respeitar o meu pensamento. Eu ia olhar a 11ª regra de fé, esqueci, mas ela fala mais ou menos o seguinte: cremos no privilégio de adorar a Deus, a Deus Todo-Poderoso, de acordo com os ditames da nossa própria consciência, e concedemos a todos os homens o direito de adorar como, onde ou que quiserem, desejarem. Alguma coisa assim. Se você digitar no Google 13ª regra de fé, pum, já vai aparecer lá para você. E ele usou algo que a igreja usa, nesse caso a favor dele. Eu respeito a fé de vocês, então vocês têm que respeitar a minha. Para você, membro da igreja Mórmon de plantão assistindo, quando você já se deu conta que quando você vai lá reativar uma pessoa, insiste e vai, e não deixa aquela pessoa em paz, todo mês vai lá como professora visitante ou mestre familiar, termos que mudaram, e tentando reativar. Sabe quando você fica aí jejuando pro teu cônjuge, ou filha, sei lá, parente, voltar para a igreja e querendo que volte, dizendo que tem que voltar? Adivinha, você já se deu conta de que você está indo contra a 11ª regra de fé? Você não está respeitando o direito que as pessoas têm de adorarem como, onde ou o que quiserem ou desejarem. Ah, mas as tuas regras de fé valem para os outros, né? Para você não. A igreja mesmo pratica essa política, né? Não é honesta, mas a 13ª regra de fé fala: cremos em ser honestos, e por aí vai.
Então é uma loucura. Presta atenção, viu? Esse brasileirinho de hoje, ele foi extremamente esperto, ele não teve medo de pesquisar. E tem muita gente que mesmo pesquisando e descobrindo coisas que ele descobriu, elas se sentem tão bem que elas vão para a igreja e tá tudo certo, mas elas vão com conhecimento, elas vão sabendo com o que elas estão lidando, então elas não vão ser facilmente manipuladas. Tá tudo certo. E aí no finalzinho aqui ele fala, né, que eu tô levando a verdade a muitas pessoas enganadas ou que poderiam ter sido enganadas. Essa é a minha única intenção. Já falei aqui para você e repito, não quero tirar ninguém da igreja. Não é essa a minha intenção. Mas eu me sinto na obrigação moral de levar a verdade às pessoas em relação à igreja. Eu aprendi, enquanto eu frequentei durante aqueles 35 anos da minha vida, eu aprendi que eu deveria ter valores morais elevados, eu aprendi integridade. Integridade era o 7º valor das moças. As moças tinham acho que eram 7, né? 7 valores das moças, integridade pessoal era um deles. Obrigada, Igreja Mórmon, por ter me ensinado a ser íntegra e falar a verdade, não ter medo, de ter coragem moral para defender a verdade. É isso que eu estou fazendo aqui no canal. Só isso. É isso aí. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.